Nós vamos agora entrar nos chamados processos de eletrização. Tem vários tipos, caem somente 3 em prova. A chamada eletrização por atrito, por contato e por indução. Então vamos ver cada uma separadamente. Eletrização por atrito. O nome já diz, você vai literalmente esfregar ou atritar um corpo no outro. Então eu tenho aqui 2 objetos, não me interessam os materiais, um bastão e um pano. É importante que você vai notar que a maioria das questões que você fez, aliás, todas que você faz sobre esse tema, sempre os objetos que você vai esfregar, sempre eles estão inicialmente neutros. E após esfregar um no outro, um objeto arranca elétrons do outro. Por exemplo, se o bastão arrancar elétrons do pano, então o bastão vai ficar negativo, logo o pano vai ficar positivo. Ô Jacques, tá certo esse negócio aqui? Tá, repare que se eu arranco dele 3 elétrons, então eu ganhei 3, logo o outro perdeu 3 elétrons. Então, sempre na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas iguais. Em módulo, porém com sinais opostos. Outra coisa que você vai notar, você sempre, quando tem eletrização por atrito, a famosa historinha de pegar a régua, esfregar no cabelo, ou um balão, no pente, alguma coisa desse tipo. Em geral, você está eletrizando objetos que são isolantes ou dielétricos. Teve até uma questão num vestibular mais antigo, em que mostrava uma pessoa esfregando uma régua de metal no cabelo. Essa régua vai sofrer eletrização por atrito com o cabelo? Vai. O problema é que a régua rapidamente vai se descarregar, porque ela era uma régua de metal. Então, ela conduz rapidamente toda a carga que ela obtém. Então, toda vez que você faz questões de vestibulares, quando ele esfrega um corpo no outro, a carga fica naquele corpo. É porque aquele objeto, ele é um objeto isolante. Então, esse fenômeno, ocorre predominantemente com dielétricos. Um exemplo bem prático, né? Acho que todo mundo que já usou blusa de lã percebe que quando você tira a blusa, você escuta até um barulho, né? Tram, e o cabelo todo levanta. Esse barulho que você escuta, né? São um objeto, no caso a lã, arrancando ou doando, não dá para saber quem é quem, que está tirando um elétron do outro. Então, tem que esfregar um corpo no outro. Muitas pessoas reclamam de tomar choque quando encosta nas pessoas. O que está acontecendo ali? Uma coisa curiosa, você vai notar que a maioria das pessoas, quando tomam choque ao encostar em outras, em geral tem uma mulher nessa história. Por quê? Tem nada a ver com hormônios e o fato de ser um ser homem e outro ser mulher. E sim por causa da vestimenta. A maioria das roupas dos homens, em geral, são feitas de algodão. Mulher já tem aquele monte de tecidos, e muitos deles são sintéticos, que são eletrizados por atrito com facilidade. Então, quando ela está andando, é natural, então, que o corpo dela se eletrize por atrito com a roupa. O dia tem que estar seco, ou seja, ela vai estar envolvida por uma camada de ar que a mantém isolada. Pés também vão estar isolados, ela vai estar com um sapato, alguma sandália, com uma camadinha de borracha, de forma que ela se eletriza por atrito ao esfregar no corpo dela, na roupa dela. E aí ela fica carregada. Aí chega eu e bato no ombro dela. Ela transfere a carga dela para mim. Nós dois tomamos o choque, tá? A gente tem mania de achar que, não, eu sei que me deu choque. Na verdade, quem é esse alguém? É, em geral, uma mulher, por conta da roupa, tá bom? Outra coisa que muitas meninas não sabem, a questão da ponta dupla. Olha só que louco. Se você tem aqui, não sei desenhar, então tá aqui uma mulher e aqui o pente. O pente, ele é feito de material isolante, madeira. O cabelo também é um material relativamente isolante. E aí, olha só o que vai acontecer aqui. Quando você esfrega um corpo no outro, estou chutando que o cabelo vai ficar positivo. Se o cabelo fica positivo, o pente fica negativo. As quantidades de carga são iguais. Aqui eu não estou desenhando certinho, não. Agora, vem cá.
Meninas, vocês já notaram que quando você está esfregando o cabelo, alguns fios se levantam? Positivo com positivo, repele. Então, é muito comum a gente ver as meninas escovando o cabelo, elas descem com o pente e vêm com outra mão aqui para segurar esses fios, para depois vir aqui e faz todo esse processo aqui. Por que tem que ser desse jeito? Porque se ela fizer isso aqui, uma única vez, os fios já vão levantar, tá bom? Bom, e daí? Vamos fazer um zoom aqui nesse cabelo. Pegar um fio apenas. Então tá aqui o fio e ele perdeu elétrons, então ele está positivo. Vocês sabem que a parte mais frágil do cabelo é a ponta. E olha só, positivo com positivo repele. Então o próprio fio vai sofrendo uma ação de repulsão no interior dele, até que acontece que a força é suficientemente grande para partir o fio. E aí você divide o fio em duas pontas, a chamada ponta dupla. E é claro, pode ter ponta tripla, quádrupla. Quanto mais você fica passando, tá cheio de aluna minha que assiste aula, assim, ó, é terapêutico isso, né? Você esfrega tanto coisas no seu cabelo que você mantém ele por muito tempo eletrizado e, consequentemente, vai gerar mais pontas duplas. Jax, eu não quero mais ter ponta dupla. Para de pôr a mão no seu cabelo. É a única maneira, tá bom? Outra coisa, aqui no Brasil isso não acontece, mas nos Estados Unidos, quem abastece o seu próprio carro é o proprietário. Então, o que ocorre? Não tem lá um frentista. E estatisticamente descobriram que ocorrem muitos incêndios na bomba de gasolina causados principalmente por mulheres e não por homens. Aí o pessoal começou a pesquisar essa curiosidade. Por que quando ocorre de pegar fogo numa bomba de gasolina, é uma mulher que está envolvida? E aí na hora que você vê os vídeos, você descobre que é o comportamento diante da bomba. O que ocorre quando é um homem que vai abastecer? Ele pega a bomba, coloca dentro do carro e fica parado esperando. Fez o barulho, travou, ele vai, tira, paga, vai embora. Mulher não faz isso. O que as mulheres fazem? Elas saem do carro, põem lá dentro, dentro do carro, a bomba dentro do tanque ali, e volta para o carro, e espera lá dentro. O fato dela entrar no carro e sair, esfrega o corpo dela no banco, no estofamento do carro, e isso pode criar eletrização por atrito no corpo dela. E se o dia estiver muito seco, o corpo dela vai estar eletrizado. Na hora que ela escuta que a bomba parou de funcionar, ela sai do carro. Na hora que ela põe a mão ali, uma faísquinha pode sair da mão dela. Lembrando que quando a gasolina entra no tanque, vapores de gasolina saem por ali. Tanto é que dá aquele cheiro de gasolina no posto, né? E aí, na hora que ela põe a mão, aquela faísquinha vai fazer com que o vapor de gasolina pegue fogo. E aí, é curioso, quando você vê os vídeos, a pessoa assusta, puxa a bomba e causa um incêndio mesmo ali, normalmente causado pelas mulheres por causa do comportamento que elas têm na hora de abastecer, ok? Bom, outra coisa que aí, subindo o nível da aula, é perguntar o seguinte: ô Jax, você colocou aqui que o bastão ficou negativo e o pano ficou positivo. Ah, mas não podia ser o contrário? Pois é, quem define, ou o que vai definir qual corpo fica positivo e qual corpo que fica negativo? Só para ilustrar, vamos pegar um exemplo da química. Se a gente esfregasse o Na no Cl, literalmente, quem que vai ganhar e quem que vai perder elétrons? Lembra lá da química que você tem a eletronegatividade e a eletropositividade? O cloro, ele é muito eletronegativo. Já o sódio é bastante eletropositivo. Então, na hora que eu esfrego um no outro, se fosse possível, claro, o sódio, ele tem mais facilidade para ficar positivamente carregado. Já o cloro, por ser muito eletronegativo, tem mais facilidade de ganhar elétrons. Então, na hora que eu esfrego esse nesse, o cloro tem que ficar negativo e o sódio positivo. Agora, vem para cá. O que determina, então, qual objeto que vai ganhar ou perder? Resposta: a eletronegatividade ou a eletropositividade.
Existe alguns livros, inclusive, falam da chamada série triboelétrica. Não tem que saber isso de cor. De qualquer forma, eu quero que você guarde uma coisa. Se ele te der objetos esfregando um corpo no outro, quem fica positivo, quem fica negativo, ele está te dando de forma indireta quem é mais ou eletronegativo ou mais eletropositivo. Olha o desenho que eu fiz aqui. Eu tenho aqui a eletropositividade aumentando de baixo para cima aqui. E eu tenho 3 materiais. Se eu esfregar o objeto A com o B, quem é que vai ficar positivo e quem é que vai ficar negativo? Ora, o A é mais eletropositivo que o B. Então, o A tem mais facilidade para perder elétrons ou ficar positivo do que o B. Logo, o A vai ficar positivo e o B vai ficar negativo. Jacques, e se eu esfregasse B com C? Se eu esfregar B em C, o B é mais eletropositivo que o C. Então, o B tem mais facilidade para perder elétrons, logo ele fica positivo, e o C negativo. Então, tanto faz na prova aparecer um gráfico ou uma seta indicando o crescimento da eletropositividade ou eletronegatividade, que você consegue resolver questões bem difíceis usando essa técnica aqui, tá? Então guarda isso aqui, porque muitos livros nem sequer mencionam essas coisas, tá bom? Agora a gente vai ver a eletrização por contato. Então agora tem um objeto que vai somente encostar no outro. Olha só esse exemplo. Vamos pegar uma esfera, por exemplo, carregada negativamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então está sobrando 6 elétrons. E esse carinha aqui está neutro. Na hora que eles entrarem em contato, o que vai acontecer? Vamos pensar o seguinte, tem tanto elétron aqui que eles vão pensar, poxa, tem espaço para nós no outro lugar, vamos para lá. E aí vem a pergunta, eu coloquei 6 aqui, foi proposital. Desse tanto que tem aqui, que tanto passa para cá? Você deve estar pensando, é a metade. Não, você vai ter que ter cuidado com uma coisa. Você aprendeu aquele negócio, quando um corpo encosta no outro, vai metade para cada um. Só se os objetos forem do mesmo tamanho, só se eles forem iguais. Porque quando eles forem de tamanhos diferentes, a maior parte da carga fica sempre no objeto que é maior. Então, por exemplo, aqui, ó, vai ficar... Tinha 6. 2, por exemplo, vem para cá, ó. Tem que ser menos da metade, de forma que esse cara que era negativo continua negativo, só que menos negativo do que antes. E o objeto que era neutro passa a ser negativo. Ô Jacques, e se for o contrário? E se o cara fosse positivo? Então vamos colocar aqui, ó. Tá faltando 6 elétrons. Eu já sei. Na eletrização por contato, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal. Então aqui, se é positivo, esse vai ficar positivo. Fácil, verdade. Só tem um probleminha. Tem muita questão que gosta de saber o processo de eletrização. Ou seja, como que esse cara aqui vai ficar positivo? Olha, esse cara é neutro. Na hora que entra em contato, então vamos lá, 3, 6. Prótons vão vir para cá? Você sabe que não. Eu disse lá na introdução, prótons nunca vão se mexer aqui. O que ocorre é sempre transferência de elétrons. Mas, Jacques, está faltando elétrons aqui. Como é que vai transferir? Pois é. Lembra, como eu disse, como é que se representa um corpo neutro? Seria legal eu colocar ele agora assim, ó. 2 prótons, 2 elétrons. Esse cara ainda é neutro. Agora, o que vai acontecer? Como aqui está faltando elétrons, esse objeto menor pode doar, por exemplo, 1 para cá, ó, cancelando esse aqui. De forma que esse cara que era positivo continua positivo, só que menos positivo do que antes. E o objeto que era neutro ficou positivo. Moral da história, na eletrização por contato, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal e cargas elétricas, e a carga elétrica se distribui igualmente entre eles, se tem uma condição, se eles forem iguais, se eles forem do mesmo tamanho, tá? Ô Jacques, e se os objetos forem de tamanhos diferentes?
Essa matéria a gente vê com mais detalhes só lá em potencial elétrico, mas por hora eu quero te adiantar. Quando os objetos forem esféricos, para esferas, nós temos que a carga que o objeto vai receber é diretamente proporcional ao raio. Então, por exemplo, se esse cara aqui tiver o dobro do raio desse, então, por exemplo, se aqui tiver raio 2R e aqui raio R, essa carga de 6 vai se distribuir de forma que esse objeto que tem o dobro do raio vai ter o dobro de carga desse. Do jeito que fez aqui, ó, ficou com 4 e 2. Tá bom? Outra coisa, repare no desenho, só que agora eu vou acrescentar com números. Existe uma lei chamada Lei da Conservação da Carga Elétrica. Lembra a lei da conservação da energia? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A energia que eu tinha antes de acontecer alguma coisa tem que ser a mesma energia depois. O que ocorre é apenas uma transferência de energia de uma coisa para outra. Aqui é semelhante. Repare que aqui eu tenho, por exemplo, uma carga de menos 6. Esse objeto é neutro, então a carga é nula. Após a eletrização, esse cara passou a ter menos 4 e esse menos 2. Qual era a carga antes do contato? Menos 6 mais 0. Total, menos 6. E qual é a carga após o contato? Menos 4 mais menos 2. Ou seja, ocorreu uma conservação da carga elétrica. No desenho de baixo, eu tinha mais 6 e 0. Antes do contato, a carga do sistema era mais 6. Após o contato, ficou com mais 5, mais 1. Após o contato, eu tenho a mesma carga do sistema. Moral da história, a lei da conservação da carga elétrica é sempre obedecida. Matematicamente, a gente escreve assim, ó, a soma das cargas antes do contato é igual à soma das cargas depois do contato. Tranquilo até aí? Um outro detalhe. Você já ouviu falar da fiação terra? Aquele fiozinho verde que tem, por exemplo, no chuveiro, que a maioria das casas fica lá, apontado para cima. O fio terra, qual é a função dele? Olha aqui meu desenho. Eu tenho aqui um objeto negativo. Na hora que eu toco ele na terra, pensa bem, gente, a terra, se a terra for um negócio desse tamanho, esse objeto que eu fiz é um negocinho de nada, tamanho mínimo. Ou seja, lembra quando eu disse que a carga prefere se distribuir sempre para os objetos maiores? Como isso aqui é infinitamente maior que qualquer objeto aqui na Terra, ocorre então uma transferência total de carga, de forma que esse cara que está sobrando elétrons vai doar elétrons para a Terra. Ó. Isso aqui vai descer para a Terra e o objeto vai ficar neutro. Jacques, e se o objeto for positivo? Se ele for positivo, está faltando elétrons. Então a Terra vai fornecer elétrons, vão subir elétrons da Terra e vão neutralizar esse objeto. Então, quando você usa um fio terra e conecta um objeto eletrizado à Terra, o fio terra vai descarregar esse objeto, tá bom? Tem algumas pegadinhas aqui nessa questão da fiação terra que a gente vai ver daqui a pouquinho. A terceira forma de eletrizar um corpo seria pelo chamado processo da indução. Só relembrando, na eletrização por atrito, você encosta um objeto no outro e esfrega. Na eletrização por contato, basta encostar. Já na eletrização por indução, não ocorre contato. Olha só o que acontece. Eu já vou ter um objeto eletrizado, que a gente vai chamar ele de indutor. E ele vai aproximar de um objeto neutro, que a gente vai chamar de induzido. Ou seja, alguém provoca algo. Igual a palavra sedução. Você tem um jogo de sedução, o sedutor e o seduzido. Quem provoca e quem que é o alvo dessa sedução. No caso do indutor, ele vai provocar uma separação de cargas. Como? No caso aqui eu peguei um bastão positivo. Bastão positivo atrai os elétrons. Então vai vir os elétrons para cá, ó, que são atraídos. Por exemplo, 6 elétrons vieram para cá. Agora veja bem,
Se 6 elétrons vêm para esse lado, então vão faltar 6 elétrons aqui, ó. Jacques, esse corpo ainda é neutro? Só contar. O número de prótons ainda é igual ao número de elétrons. O que a gente provocou aqui foi uma separação das cargas. Mas o processo tem que ser de eletrização. Como é que eu vou carregar esse objeto? Agora que vem o fio terra. Se eu tacar um fio terra aqui, ó, o que vai acontecer? Lembra na eletrização por contato, quando eu falei do fio terra? Esse cara aqui não é positivo. Elétrons da Terra vão subir por aqui, ó, e vão neutralizar essa parte. Aí o que a gente faz? Corta o fio terra, depois eu posso jogar o bastão indutor fora. Esse objeto que era neutro, ele passa a ser negativo. Reparem numa coisa fundamental. O indutor era positivo, o induzido ficou negativo. Jacques, e se fosse o contrário? Então tá, o indutor é negativo. Bastão negativo repele elétrons. Então os elétrons vão vir para cá, ó. Se 6 elétrons vieram para cá, vão faltar 6 elétrons do outro lado. O que a gente faz? Taca o fio terra. Ao colocar o fio terra aqui, o que vai acontecer? Ó, vamos pensar o seguinte, esse bastão negativo quer repelir os elétrons, então eles querem fugir mesmo. A explicação não é essa, não. A coisa é um pouco mais sofisticada, mas para você entender, fica fácil de aceitar que o bastão negativo quer repelir os elétrons, então eles vão fugir para a Terra. Essa parte, então, vai para a Terra, isso aqui tudo desaparece. Eu venho agora, corto o fio terra, cortei o fio terra, pego o indutor, joga fora. A esfera que era neutra, agora, como ela perdeu elétrons, ela vai ficar eletrizada positivamente. Moral da história. Na eletrização por indução, o indutor e o induzido sempre vão adquirir sinais opostos. Guarde isso. Sempre indutor e induzido adquirem sinais opostos. Agora, vamos lá. Lembra quando eu falei que a questão de fio terra pode ficar bem sofisticada? E se eu colocasse o fio terra do lado de cá? Quase todo livro de física sempre coloca o fio terra do lado oposto ao do indutor. Pois é, agora eu estou colocando desse lado. Muito provavelmente o aluno vai lembrar, tá bom, como esse lado é negativo, vão descer elétrons. Não, a explicação é bem sofisticada, tem a ver com potencial elétrico, mas eu quero que você guarde essa frase. Se o indutor e o induzido tem que adquirir cargas de sinais opostos, então, se eu sei que esse cara é positivo, esse tem que ficar negativo. E para esse ficar negativo, ele tem que ganhar ou perder elétrons? Ganhar. Então vai subir elétrons do mesmo jeito, vai atravessar o corpo e vai cancelar o povo lá do outro lado. Ô Jacques, e se o fio terra fosse no meio do objeto? Pois é, e aí? Seria crise existencial? Por uma metade quer receber, a outra quer perder? Não, sempre. Nesse caso, vai receber elétrons. Aqui embaixo, mesma coisa. Se eu colocar o fio terra do lado de cá, o que vai acontecer? Esse cara é negativo, esse é positivo. Para ele ficar positivo, ele tem que perder elétrons. Moral da história. Anota isso num cantinho, ou então lá naquela questão onde eu coloquei aqui no quadro, quando eu falei do fio terra. A posição do fio terra não é importante. Qualquer que seja o local que ele estiver presente, o efeito vai ser o mesmo, tá bom? Tranquilo. Coloquei aqui uma picuinha, porque vai que você faz vestibular num lugar meio malucão aí. Existe uma relação de cargas entre indutor e induzido. Esse tipo de situação é o mais comum em prova. Sempre a carga do indutor vai ficar maior que a do induzido. Mas existe um fenômeno chamado indução total, que eu não vou desenhar, anda meio desaparecido de prova, mas só nesse caso a carga do indutor pode ficar igual à do induzido, tá? Mas nesses casos aqui, sempre vai ter mais carga no indutor que no induzido. Tranquilo? Bom, outra coisa.
Cuidado com frases do tipo sempre, nunca, somente, exclusivamente. Por exemplo, um corpo positivo atrai um corpo negativo? Sim. Agora, um corpo positivo só atrai um corpo negativo? Vamos fazer a indução aqui, mas sem colocar o fio terra. Eu tenho aqui um bastão positivo que vai aproximar de um corpo neutro. O que ocorre aqui? Bastão positivo atrai os elétrons para cá, faltando elétrons do outro lado. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu quero estudar as forças. Vamos, para efeito didático, vamos dividir esse cara aqui ao meio. Esse bastão positivo quer fazer o que com essa metade negativa? Não tem sinais contrários? Então ocorre uma força de atração. Vamos chamar de força de atração. Ao mesmo tempo, esse bastão positivo quer fazer o que com a outra metade positiva? Quer repelir. Porém, se você olhar bem a figura, está mais distante. Quanto mais distante, a força fica o quê? Menor, né? A gente intuitivamente aceita isso. Então, eu vou fazer aqui um vetorzinho menor, ó. Força de repulsão. Moral da história. Se essa esfera é mais atraída do que repelida, o que vai acontecer com ela? Ela será puxada para cima, para próximo do bastão. Ou seja, eu tenho sempre aqui uma força de atração maior que a força de repulsão. Logo, esse objeto que é positivo está atraindo um objeto que não tem sinal contrário, ele continua neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Conclusão, um corpo eletrizado atrai um corpo neutro, tá bom? E para finalizar, esses processos que a gente fez, a gente sempre considerou aqui o induzido um objeto que é um bom condutor. Agora, o processo de indução pode acontecer num dielétrico, por exemplo, na borracha? Pode. Olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, um dielétrico qualquer. E lá dentro tem as suas moléculas. Lembrando que essas moléculas, por exemplo, vamos pegar uma substância polar, tá? Positivo, negativo, aleatoriamente distribuído. Se eu pegar agora e aproximar desse objeto que está neutro, e aproximo dele, por exemplo, um objeto positivo, esse é o meu indutor, o que vai acontecer? Como esse cara é isolante, ele é um dielétrico, ele não conduz bem a eletricidade, as moléculas, elas simplesmente vão o quê? Rotacionar, elas vão girar, de tal maneira que vão ficar alinhadas, e como esse lado é positivo, o lado negativo vai ficar aqui assim, ó, e o positivo do lado oposto. Ó, negativo, negativo, positivo, e assim por diante. Se a gente pegar, então, só as bordinhas aqui, ó, o que nós temos? Esse lado vai ficar negativo, o lado de cá, positivo. Esse processo, em vez de chamar de indução, eles vão chamar de polarização, porque a polarização, você tem aqui agora um polo positivo e um polo negativo. É uma frescurinha, tá? O nome, só muda o nome de indução para polarização, porque eu estou usando em um dielétrico, tá bom? Lembrei do negócio. Vou fazer uma figurinha aqui. Essa questão caiu num vestibular e ela já foi copiada algumas vezes. Se eu fizer a seguinte pergunta para vocês. Imagine que eu tenho aqui uma torneira onde está descendo um filetinho de água. E aí eu venho e aproximo desse filetinho de água um bastão positivo. O que vai acontecer com o filete? 3 opções. Aproxima, afasta ou nada vai acontecer. A opção mais marcada na época foi, ué, peraí, a água é neutra. Um corpo positivo atrai um corpo neutro, então será atraído. Bom, vai ser atraído, mas não é esse o argumento. Você tem que lembrar que a água é uma substância polar. O que vai acontecer com a água é o que eu fiz aqui com esse dielétrico. Lá dentro do filete d'água, as moléculas vão girar de tal maneira que o bastão positivo
vai rotacionar e a parte negativa vai ficar desse lado aqui, a positiva do lado de cá, pelo processo de polarização. Positivo atrai negativo e aí o filete é atraído. Tá bom? Bom, vamos subir o nível. E se a substância fosse apolar? E se em vez de água eu tivesse correndo aqui um filetinho de óleo? E aí, atrai, repele ou nada acontece? É tentador você falar, olha, aqui não vai acontecer nada, porque ele é apolar. Mas espera aí, você não aprendeu lá na química o chamado de polo induzido? Se eu tenho uma substância polar, então você tem uma nuvem, vamos chamar assim, positiva e negativa sobrepostas. Na hora que eu aproximo um bastão positivo, o que vai ocorrer? Você vai ter um deslocamento da nuvem. E isso aqui vai ficar assim, ó. Olha só que legal. Você vai ter, então, um dipolo induzido. Então, se viesse aqui uma substância polar tipo óleo, ele também será desviado. Só que tão pouco, né? Mas é desviado do mesmo jeito. A água é bem perceptível. Você pode fazer isso na cozinha da sua casa. Com o óleo, você vai ver que o desvio é bem mais modesto. Existe um dispositivo que a gente chama de eletroscópio. O chamado eletroscópio de folhas, ele é da seguinte forma. É uma esfera de metal fincada numa haste também de metal. E lá embaixo, duas folhinhas de papel alumínio, bem flexíveis. Elas podem se abrir e fechar, tá? Você faz isso em casa, por exemplo, com um prego. Um prego, a cabeça do prego seria a esfera, o corpo do prego seria a haste, e se você pegar duas folhinhas de papel alumínio lá embaixo com durex, você tem o eletroscópio. É comum nos vestibulares desenhar um vidro só para proteger do vento o movimento das folhinhas, tá bom? Bom, a ideia é a seguinte, eu tenho aqui um eletroscópio neutro, ou seja, número de prótons igual ao número de elétrons. Eu vou aproximar ele desse objeto. O que vai acontecer? Estou aproximando, não estou encostando, porque se encostar fica fácil. Positivo, encostou num cara neutro, esse cara fica positivo. E se ele todo fica positivo, positivo com positivo na folhinha, elas vão abrir. Mas não é isso que eu quero. Eu quero só aproximar. O bastão positivo vai atrair elétrons e os elétrons vão subir. E a esfera vai ficar negativamente eletrizada. Se os elétrons subiram, vão faltar elétrons lá embaixo. As folhinhas vão ficar positivas. Positivo com positivo, repele. E as folhinhas que estavam bem fechadinhas vão se abrir. Tá bom. E se eu trocar? Então tem muita questão de prova que vai te dar exatamente essa descrição. Aí ele vai te perguntar, se trocarmos o bastão positivo por um bastão negativo, podemos afirmar que... E aí ele coloca lá as opções. Vamos ver. Bastão negativo repele os elétrons. Então os elétrons aqui da esfera vão descer e vão vir aqui para as folhinhas. Se os elétrons desceram, vão faltar elétrons aqui na esfera. Negativo com negativo, repele. E as folhinhas se abrem. Uai, Jacques, bela porcaria esse eletroscópio. Porque ao fazer isso aqui, eu obtenho o mesmo resultado. Ó, esqueci de falar, esse corpo aqui estava neutro também. Repare que seja positivo ou negativo, o resultado final são as duas folhinhas se abrindo. Ou seja, esse eletroscópio, do jeito que eu te apresentei, só serve para uma coisa. Ele vai me dizer, olha, as folhinhas se mexeram, então o corpo que eu aproximei, ele está carregado. Mas não dá para saber quem que é positivo e quem que é negativo. Para eu saber isso, o eletroscópio tem que estar inicialmente carregado. Por exemplo, vamos chutar que ele está eletrizado negativamente. Então tá aqui, ó, tem um monte de elétrons sobrando aqui. Se ele já é negativo, então as folhinhas já estão abertas, elas já se repelem. E aí o que vai acontecer agora? Bastão positivo atrai elétrons, então elétrons vão subir. Então, por exemplo, vão subir aqui, ó, 2 elétrons aqui, ó. De forma que a esfera que era negativa vai ficar mais negativa ainda. E as folhinhas que eram negativas ficaram menos negativas. Negativo com negativo ainda repele, só que repele menos. E as folhinhas se aproximam.
Não vai falar que as folhinhas se atraem, não, que elas não estão se atraindo. Então ocorre uma atração, uma aproximação entre elas, porque as folhinhas se repelem menos. Então as folhas se repelem menos. Tá, e se fosse o contrário? E se o bastão fosse negativo? Bom, bastão negativo repele elétrons. Então vão descer elétrons da esfera para as folhinhas. As folhinhas que eram negativas vão ficar mais negativas do que antes. Negativo com negativo já repelia, agora repele mais. E as folhinhas que já estavam abertas vão abrir-se mais ainda. Então as folhas se repelem mais. Vamos subir o nível da questão? Ô Jacques, e se a gente colocar um fio terra aqui? O que vai acontecer? Aliás, e se eu colocar um fio terra em todo mundo? Tem questão que coloca o fio terra na esfera, tem questão que coloca o fio terra lá numa das folhinhas. O que vai acontecer? Aí você tem que lembrar, esse processo é de indução. Indutor e induzido tem que ter sinais contrários. Se esse bastão é positivo, então esse cara tem que ficar o quê? Negativo. Uai, mas para ele ficar negativo, ele não era neutro? Ele vai receber elétrons da Terra e ó, vão descer lá embaixo, neutralizar todo mundo e as folhinhas vão se fechar. E o eletroscópio, que era neutro, passa a ser negativo. E aqui, se esse cara é negativo, esse tem que ficar positivo. Para ficar positivo, tem que perder elétrons. Todos esses elétrons vão ó, embora, eles desaparecem e as folhinhas se aproximam. E nos outros, mesmo processo. Agora, quem entra primeiro, quem sai depois, se esse cara é positivo, se eu ligar esse cara, o fio terra aqui, esse cara tem que ficar negativo. Ah, mas ele já era negativo. Então tá bom. Então continua do jeito que está. Agora, esse é negativo. Liguei o fio terra. Se esse é negativo, esse tem que ficar positivo. E para ficar positivo, esses elétrons vão o quê? Descer, vão embora. E esse objeto fica eletrizado positivamente. No fim das contas, fica igualzinho do outro lado ali, tá? só que o que você tem que guardar, indutor e induzido, tem que ter sinais contrários. Beleza? Vamos entrar então agora na lei de Coulomb.